Tudo bem, Grêmio heptacampeão gaúcho, espetacular, histórico, maravilhoso, emocionante, uma grande conquista, a torcida gremista vibrou, mas Renato, menos. Página virada. Hora de encarar os próximos adversários com seriedade. E na questão inventar, por favor, pega leve. Ao ver a capa desse vídeo, você pode imaginar que eu estarei culpando o Renato Portaluppi pelo fiasco diante do Huachipato jogando para uma arena quase lotada. Longe disso. O que nós vimos na arena, aquele desespero todo, aquele desastre, foi resultado de uma convergência aleatória de fatos. Realmente algo que veio de longe. Então por que o título? Bom, eu vou tentar explicar da melhor maneira possível, sendo direto, objetivo, didático, para que você possa entender o que passa na minha cabeça, que com certeza não concorre ao Prêmio Nobel da Lucidez. Não foi o Grêmio que perdeu, foi o Huachipato que ganhou. Um time jovem, muito bem treinado nas mãos de um técnico que engoliu o Renato dentro da arena, com uma disciplina tática impressionante e disposição para ocupar todos os espaços do campo. O Grêmio teve uma das piores atuações da sua história dentro da arena, mas não só por deficiências técnicas de seus jogadores, e sim pela partida impecável que fez o adversário. Comecemos pela compulsão incontrolável de chocar de Renato Portaluppi e suas invenções. Antes da primeira rodada da Libertadores, até então grande sonho de consumo de todas as equipes sul-americanas, onde poupar na estreia era algo totalmente fora de propósito, vem Renato e diz: vou para a Bolívia jogar com o time reserva. Claro que conclusões e comentários viajaram pelos caminhos mais variáveis possíveis. Eu preferi ficar quieto e pensar a respeito até chegar a uma conclusão. Na época eu deixei claro, achei que Renato arriscou e erro-acerto dependeria da combinação de resultados. O Grêmio tinha uma decisão histórica contra o Juventude ou heptacampeonato. Jogar na Bolívia contra o Stronger, mesmo com titulares, não era garantia de uma vitória ou até mesmo um empate. Poupar para chegar inteiro contra o time de Caxias realmente era uma alternativa. E o que determinaria Renato no pedestal ou Renato no fundo do poço seria ganhar ou perder o título gaúcho. A estrela de Portaluppi brilhou, o heptacampeonato veio e, de quebra, o até então discutível em termos de qualidade de futebol, o Huachipato conseguiu empatar com Estudiantes de La Plata, uma grife bem maior, mostrando que não estava no grupo apenas para servir de coadjuvante. Aí, claro, todo mundo terá uma opinião. Os pontos na Bolívia farão falta, Renato errou. Eu respeito quem pense assim, mas discordo. O que fará falta será o resultado positivo que todos cobravam e tinham como certo dos titulares, e não a derrota dos reservas a mais de 3.000 metros de altitude. Quem diria, a Libertadores reservou para o Grêmio já na terceira rodada de classificação, num grupo teoricamente não complicado, um jogo decisivo. Pois se o tricolor perder em Buenos Aires com 0 pontos e um saldo de gols negativo, dificilmente conseguirá se classificar para as oitavas. Claro que minimizei a situação. Na verdade, nem por um milagre o Grêmio conseguiria passar de fase. Em se confirmando, a cabeça de Renato Portaluppi seria colocada na mesa do presidente Guerra para que ele decidisse o seu destino. E aos jogadores restaria comer grama, dar tudo o que tem para nas últimas rodadas tentar salvar a imagem do tricolor no cenário continental. Então eu posso estar sendo não muito claro aonde está o errou ou o errou de novo de Renato que o levou a um tiro no pé.
Bom, aí nós nos deparamos com a escalação do time. Veja o meu modo de pensar. Kaique vinha mostrando uma certa insegurança, falhando em alguns lances. Mas gols que o Grêmio tomou, muito poucos, foram de sua responsabilidade. E eu tenho comigo, ele é ainda, entre os três que o Grêmio tem, a melhor opção. E acredito que muitos torcedores concordem. Já na frente, Pavon vinha se mostrando decisivo. Não podemos esquecer que no jogo contra o Juventude, que o Grêmio também fazia um primeiro tempo horroroso, foi uma jogada de Pavon num cruzamento espetacular que nasceu o gol do Cristaldo, que abriu as porteiras para o heptacampeonato. Cristaldo na direita e Gustavo Nunes na esquerda. O menino, apesar de toda a ingenuidade, tem muito o que aprender ainda. Saber a hora de driblar, a hora de fazer a bola correr, de tocar, fazer 1-2. Isso vem com o tempo, com a maturidade. Porque do jeito que tá, ele pega a bola, baixa a cabeça e tenta o drible. Aí, lógico, os adversários percebem, botam 2 marcadores, ele perde a bola, se torna uma peça inútil, não dá sequência às jogadas e ainda corre o risco de sofrer uma grave lesão. E, de repente, um armário desses, um zagueiro desses, pode jogá-lo na arquibancada a hora que ele tentar um drible mais engraçadinho, digamos assim. Mas Gustavo Nunes, pelo menos, preocupa sua velocidade. Então ele prende um lateral e muitas vezes chama um volante para fazer a cobertura na marcação. E a dupla Pavon-Gustavo Nunes fez o futebol de Diego Costa crescer. Então o Grêmio já tinha uma cara no trio de atacantes. E Cristaldo, chegando perto deles, dava à equipe uma estrutura de equipe aguda, equipe goleadora. Um estilo perfeito contra um Huachipato em casa que o Grêmio precisava ganhar. E o que Renato faz? Renato me entra com Marquezin no gol. Não é marcação em cima de Marquezin. Ele pode ter sido um bom goleiro, ele pode ser experiente, pode ser uma grife, um grande profissional. Mas hoje é acertar o gol do Grêmio em chutes de meia distância e correr para o abraço. Ele não tem mais a explosão. As bolas que chegam, ele voa, mas chega sempre atrasado. O tempo passou para Marquezin. Eu vou dizer, aquele primeiro gol do Huachipato, Kaique do gol, Kaique em campo, talvez até levasse. Mas o segundo, com certeza, Kaique buscava. Não bastasse, Renato vem com Soteldo no lugar de Gustavo Nunes. Soteldo é o titular da posição, sim, por tudo que representa e joga. Ele está anos-luz ainda do Gustavinho. Mas Soteldo vinha de recuperação. Enquanto o menino estava voando, o grande jogador, não literalmente falando, claro, estava voltando, ainda não no ritmo que precisava estar. Colocar Soteldo no primeiro tempo, com certeza, tirou a agressividade do lado esquerdo do Grêmio e sacrificou o atacante. Colocou que fizesse uma função que ainda não está pronto fisicamente, de estar à frente e ajudar na defesa. Tanto que o primeiro gol dos chilenos foi numa indecisão dele, uma falta de explosão. Explosão essa que ele teria se estivesse pronto, mas ainda não era o caso, ele não podia ter começado jogando. E na direita então, o absurdo dos absurdos. Everton Galdino no lugar de Pavon. Galdino já mostrou, ele é lento, pode até ficar no Grêmio, mas ele é lento, ele tem que compor elenco, a sua jogadinha em câmera lenta, devagar, quase parando, pega na direita, passa para a perninha esquerda e chuta. De cada 150 chutes, ele acerta um, aí é golaço. Mas ele tirou o ritmo do ataque. Não dá para entender essa convulsão insaciável de chocar do Renato. Galdino até uns dias atrás estava descartado, fora dos planos, tentaram vender, pediram 8 milhões de reais, ninguém pagou, e entra como titular num jogo decisivo pela Libertadores da América. Aí Renato chutou o balde. Surra, eu confesso. Estava eu ali no intervalo, quietinho, desenchavido, murchinho igual a laranja chupada, e pensando, se Renato voltar no segundo tempo com JP Galvão e Natan Pescador, eu pego as minhas tralhas e vou embora para casa. Estava na cara que no segundo tempo o time tinha que mudar. Mas poxa, tirar Jeromel para improvisar Vila Sante de zagueiro, primeiro, desarticulou o melhor meio-campista que o Grêmio tinha em campo e o colocou numa função que não era dele.
colocou o PP, que também está fora de ritmo. A defesa, o sistema defensivo do Grêmio, que já era uma avenida, meu Deus, virou um universo para os chilenos deitarem e rolar. Porque os times do Chile, principalmente o Huachipato, que não é bobo, tem uma molecada boa que sabe jogar. Se tem espaço, então, para cair em contra-ataque, aí vira festa. E eles fizeram uma festa, Renato. Pare de inventar essas substituições absurdas no padrão Diniz. Tirar um zagueiro para recuar no meio-campista, isso pode dar certo uma vez ou outra, numa situação inusitada. Isso é invenção pura. Isso é algo que está longe de ser a nova visão do futebol. Não, isso é retroceder. Tirar Jeromel para colocar Vila Sante de zagueiro e botar PP para resolver no meio do campo foi piada. Mas nada está tão ruim que não possa piorar. Faltava a cereja do bolo. A confissão com firma reconhecida de eu estou perdido, não sei o que faço. Colocou Natan Fernandes, colocou Pavon e tirou Cristaldo. Ou seja, um bando de atacantes, mas uma defesa totalmente aberta e um meio sem ninguém vivendo de ligação direta. Aí sim, aí o Grêmio foi a cara de um time de churrasco, enfrentando uma equipe bem montada, com estratégia, bem treinada e sabendo exatamente o que tinha que fazer. Não bastasse, o Grêmio conquistou o heptacampeonato. O elenco chegou no êxtase, chegou no ápice de adrenalina, de comemoração. Lógico que a queda era algo previsível, eles são seres humanos. E não sendo o Huachipato uma grife, eles entraram meio que vamos tocar bolinha, devagarinho, que aos pouquinhos o resultado vem, o adversário é fraco, nós estamos em casa e a casa caiu. De fato foi muito ruim o resultado, muito ruim as opções de Renato Portaluppi, muito ruim o padrão de jogo e o futebol apresentado. Até a torcida gremista se calou no segundo tempo, porque não tinha um time profissional com uma tática, com uma estratégia, não. Tinha um bando de amigos que depois do churrasco saíam correndo, cada um tentando resolver da sua forma, virar um jogo contra uma equipe organizada, que fez duas linhas sensacional, uma primeira linha de 5, a outra de 4, com 2 alas saindo em contra-ataque e os meias indo atrás, na velocidade. Velocidade essa que o Grêmio não tinha para conseguir segurar os adversários. O que será do Grêmio agora na Libertadores? Que Libertadores? O próximo jogo do Grêmio é pelo Brasileirão. E o Sofá de Pobre vai se manter na coerência. É um passo de cada vez. Agora é o Vasco da Gama estrear no Campeonato Nacional. Uma longa caminhada de 38 rodadas. Libertadores vai demorar um pouco ainda. Tem uma decisão em Buenos Aires. A questão é esperar. Esperar e lembrar do lado bom dessa noite. Não noite para ser esquecida, mas sim para ser lembrada, para servir de lição, para erros não serem repetidos. Agora as competições começam a ser mais agudas, elas têm que ser tratadas com seriedade. E cá entre nós, Marquezinho no gol e Everton Galdino no lugar de Pavon não pode ser levado a sério. Para nós, réis mortais, tivemos que enfrentar ainda um jogo de Libertadores às 19 horas. Pelo amor de Deus, terça-feira, 19 horas, para agradar a televisão, vocês fazem isso com os torcedores. A gente trabalha, a gente tem horário a cumprir. Se já é difícil para quem mora na capital e arredores, imagine para quem pensa em vir do interior. Tá demais. A televisão está afastando o torcedor dos estádios. Então, para chegar na arena foi uma correria. E parafraseando o Skank, esse pacato cidadão aqui que um dia sonhou em ser um jogador de futebol, conseguiu chegar, sentar na sua cadeira quando a partida já estava com 23 minutos jogados. Por essa razão, peço desculpas pela escassez e repetição de imagens, pois foi uma questão de conseguir entrar, não dando tempo para pegar alguns takes mostrando a festa da véspera do jogo, que eu não teria como filmar, pois não consegui ver. Mas tudo bem, vida que passa, hora de virar a página, botar uma pedra por cima e tentar pensar no amanhã, esquecendo essa noite fatídica onde os grandes derrotados foram os torcedores do Grêmio e Renato Portaluppi.